A liturgia da palavra de hoje, de modo geral, nos fala sobre os desafios, os contratempos decorrentes da nossa opção de vida, de seguimento do Senhor, de fidelidade a Ele, e também da nossa ação evangelizadora e missionária. Mas, ao mesmo tempo, da ajuda, da força que Deus dá àqueles que o seguem, que o obedecem. Na primeira leitura nós escutamos o depoimento de Jeremias, dizendo que havia um grupo que fazia campanha contra o profeta. Até amigos dele ficavam observando para ver se ele cometia alguma falha, algum erro, algum defeito para acusá-lo. É como se houvesse um incômodo da parte da gente quando a gente anuncia o Evangelho que contraria aos interesses, aos costumes, aos modos da sociedade vigente ou do mundo. Então, o simples anúncio da palavra de Deus às vezes incomoda, inquieta, e algumas pessoas se colocam contrárias à pregação do Evangelho e à vocação do profeta ou da profetisa. E no Evangelho Jesus continua essa reflexão, dizendo que, nos advertindo que não vai ser fácil você ser seguidor, discípulo dele e missionário, anunciar a sua palavra. Haverão pessoas que farão oposição, mas ele diz, não tenham medo. 2 ou 3 vezes Jesus usa essa expressão, não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens, porque também os segredos maquiavélicos, as emboscadas, as armadilhas que eles fizerem, será revelada, será conhecida. Não ter medo das pessoas, dos homens, das mulheres, que podem matar o seu corpo, mas nada podem fazer contra a sua alma, diz Jesus. Pelo contrário, temos que temer sim aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. E esse é Deus. Mas certamente Deus não faz prazer, não tem prazer em nos botar no inferno. Ele não nos criou para isso. Nós ouvimos na segunda leitura de hoje que o pecado entrou no mundo pela ação do homem e da mulher. Foi através da desobediência de Adão e Eva que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Nós não fomos criados para a morte, mas para a vida. E se agora morremos é culpa nossa. Mas Deus nos resgatou de modo superior, digamos assim, sobreexcelente ao pecado de Adão. Muito maior do que o pecado de Adão, que atingiu a toda a humanidade, foi a graça de Deus que realizada em Cristo, que nos salvou a todos nós. E retornando ao Evangelho, então, Jesus diz que nos fala que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Deus não se descuida de nós, mesmo quando aparentemente nos sentimos abandonados ou esquecidos em perigo, ele diz. E faz a comparação do cuidado que Deus tem com as aves. Os pardais, que são pequenas aves que não têm valor, nenhuma cai, nenhuma morre, sem que Deus tome conhecimento e consinta. Quanto a nós, até os cabelos da cabeça estão contados. Só os carecas que fica mais difícil de contar, né? Talvez ele se questione, o Senhor não cuidou dos meus cabelos, Deus. Foram caindo, fiquei sem cabelo. Mas em geral todos nós temos a nossa cabeleira inteira e Deus cuidando de nós. É uma imagem bem simples que Jesus usa para dizer Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, da sua vida. Por isso não há o que temer diante dos desafios, das ameaças, dos perigos da missão. Agora Jesus conclui o Evangelho dizendo é necessário que haja uma coerência e uma parceria entre nós e Ele. Aqueles que aqui neste mundo se declararem, se colocarem ao lado dele, ele se tornará seu advogado diante do Pai do céu. Aqueles, porém, que o negarem aqui neste mundo, também ele nos negará lá diante do Pai. E estar ao lado de Jesus não é só da boca para fora, falar eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu sou dele, mas é colocar em prática os seus ensinamentos, os seus preceitos. Às vezes a gente recebe pelo WhatsApp aquelas mensagens ameaçadoras, dizendo agora passe adiante essa mensagem para 5 grupos, para não sei quantas pessoas, senão Jesus disse, quem se declarar ao meu favor neste mundo, eu me declararei a seu favor diante do Pai. Mas quem me negar neste mundo, eu o negarei diante do Pai.
Não se trata só de enviar as mensagens de texto do WhatsApp para estar do lado de Jesus, mas sim de nos empenhar, de nos esforçar, de viver dia a dia a sua mensagem, os seus ensinamentos, sobretudo o mandamento central, fundamental da lei de Deus, de Cristo, que é o amor a Deus e ao próximo. Amar a Deus e ao próximo é o fundamento da nossa fé cristã. Amar ao invés de odiar, perdoar ao invés de se vingar. Nas nossas casas, nas nossas comunidades, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que estejamos como cristãos, devemos dar testemunho com a nossa vida de que somos discípulos de Jesus, que estamos do lado e do time de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ensine a sua palavra, nos dê a graça de realizá-la em nossas vidas. Assim seja. Amém.